desesperador, porque a chance de o texto ficar ruim, ela é grande. Nossa, que bonito, amor. Vídeo de Natal. Olá! Hoje é segundo dia dessa semana, 11º dia do desafio. Como foi o primeiro dia ontem dessa semana, dessa segunda semana de desafio? Eu tô numa parte da história que as coisas estão sendo muito novas. Agora eu tô esbravando muito um universo novo e algumas coisas já estão fazendo sentido, outras não, e eu tô me descobrindo nessa questão de escrever uma fantasia, assim. Tem sido um desafio. Eu já sei coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto, mas são coisas que eu vou parar para refinar quando eu estiver fazendo a revisão e trabalhando no próximo, no manuscrito número 2. Essa primeira leva é só para jogar mesmo as palavras, a história no papel, e depois eu venho moldando ela melhor, assim, organizando algumas coisas que eu quero organizar. Mas ontem foi muito bom, eu escrevi 2.000 e pouquinhas palavras, minha meta diária, que era isso que eu tinha me proposto. Eu tô com 22.000 e pouquinhas palavras, e hoje vamos ver se eu consigo chegar nas 5.000, que é uma das metas do desafio, né? Que são 5, 10, 25, 40 e 50 mil, que são os... como que chama? As medalhas que eles te dão. Então, vamos ver se eu consigo ganhar a medalha de 25 mil hoje. E agora são 3 horas da tarde desse dia 11 de novembro. Não comecei a escrever ainda, mas pretendo começar em uma meia horinha mais ou menos, escrever e ver como vai ser esse trecho da história de hoje e como que eu vou desenrolar. Ao mesmo tempo que eu tô animada, eu me coloco num lugar de pressão de que isso não tá indo pra lugar nenhum, isso não tá dando certo. Mas enfim, sigo escrevendo. Quando eu terminar a história, quando eu terminar o livro e tiver uma conclusão, eu decido se eu gostei ou não. Agora não é momento pra fazer isso. Agora é momento de focar, escrever. E depois, quando eu terminar, eu decido se eu gosto ou não. Mas é isso, gente. Quando eu tiver alguma novidade, eu volto pra falar com vocês.
dia 12 de novembro, terceiro dia dessa semana, e essa semana tem sido diferente, porque eu sinto que não tá fluindo direito a escrita, pelo menos por agora. Eu acho que eu tô entrando numa parte da história que tem muitas questões a serem abordadas, muitas questões para eu desenvolver, e às vezes eu me perco em todos esses pontos. E ontem eu tava até falando num grupo que eu tô de escrita, que eu descobri por acaso, que eu tinha. Vou até ler aqui pra vocês verem. Ai, Deus. Assim, desesperador quando você chega num momento nebuloso da escrita, como eu tô. Na verdade, assim, eu não tenho do que reclamar, porque eu tenho conseguido escrever, mas tem sido muito lento. O que eu gastava 35 minutos pra escrever quase 1.000 palavras, eu tô gastando 35 minutos pra escrever 400. Então, assim, tá desse jeito. Eu falei assim, ó. Até agora eu sei. Tem coisa que eu quero mudar no texto, no começo da história. Eu estou abrindo pontas que só Deus sabe se eu vou conseguir fechar e amarrar. E feliz eu teria sido se eu não tivesse me metido num mundo fantástico. Essas são as conclusões que eu tenho até agora. Mas é isso, vai dar tudo certo. Eu escrevi já um bloco hoje de 35 minutos, que eu escrevi 400 palavras. E vou pro próximo. Hoje eu tenho que escrever sim ou sim 3.000 palavras. Eu não sei como que isso vai acontecer, mas vai acontecer. E eu volto no fim desse dia pra comprovar pra vocês que eu consegui escrever as 3.000 palavras que acrescentou as 2.000 de hoje com as 1.000 de ontem que ficou faltando. Mas é isso, bora! Apologize that I can't remember who said it, so please forgive me. You're pounding out your work. You in it, and I've really found a groove there. Buenos dias. Dia. Domingo, segunda, terça, quarta. Quarto dia dessa semana de trabalho e escrita. E eu comecei a editar hoje o vídeo o primeiro episódio desse desafio. E assim, tem sido um vídeo bem gostoso de editar. E o que eu tenho de atualizações até agora? Primeiro de tudo, que eu comecei a editar o outro vídeo, eu pensei em outras coisas que eu preciso começar a abordar e que seria interessante. Primeiro que vocês vão acompanhar os vídeos aí durante a semana, nesse vai e vem no tempo, porque eu decidi que eu iria intercalar esse vídeo atual junto com o que eu já tinha gravado, para não ficar chato para as pessoas que não querem saber sobre escrita, né? E rotina de escrita e esse desafio. Então, pelo menos um vídeo na semana elas terão sobre a vida. E outra coisa que eu tava pensando é que a primeira semana ela foi bem instável, talvez, porque você começa o texto, você não sabe muito bem sobre o que vai acontecer. E eu tava até vendo o pessoal falar lá no grupo de escrita sobre... É muito interessante porque, como tá todo mundo no mesmo foco de escrita, tá todo mundo buscando material, tá todo mundo aprendendo e compartilhando experiências. E uma dessas pessoas mandou um vídeo de um cara que eu até comecei a assistir o vídeo dele. E ele tem bem a linha de raciocínio e linha de trabalho que eu tenho, que é
não focar em ficar lendo o trabalho que você está fazendo para você não se sabotar. Simplesmente senta, escreve e deixa fluir. Não tenta bloquear aquilo que tá tentando sair, sabe, de você, as suas ideias e tudo mais. Porque é um primeiro rascunho. E o primeiro rascunho, ele não tem que ser perfeito. Ele tem que ser feito. Mas se você não dá espaço pro trabalho fluir, você só fica editando o texto, relendo o texto, você gasta muita energia nesse processo e você não gasta a energia devida para escrever realmente a história. Então eu tenho, pelo menos nesse sentido, eu tenho muito os pés no chão de vou escrever e, gente, meu texto, o primeiro rascunho fica assim, um caos. Fica bagunçado, tem muito erro, precisa dar muita edição, mas eu deixo fluir. É a forma que eu trabalho, eu acho que funciona comigo assim. E é prazeroso, porque depois quando eu voltar a revisar o texto, eu venho lapidando, eu venho mudando, eu venho organizando, mas pelo menos o documento tá pronto. O livro tá pronto ali. O grosso tá pronto. Não é aquela coisa de eu tô no primeiro capítulo, no segundo eu fico lendo, começo meu dia de trabalho, em vez de eu seguir com a história, eu começo revisando aquilo que eu já escrevi. E eu acho que pra mim, pelo menos, não funciona dessa forma. Então, o que eu faço é óbvio. Quando eu começo o dia de escrita, eu dou uma lida nos 2, 3 parágrafos antes, mas eu já tenho fresco na minha cabeça, porque todo dia eu tô trabalhando naquilo. Não é como se eu fosse trabalhar hoje e depois de uma semana eu voltar no texto. Não, eu tô todo dia nisso. E essa é outra dica de você ter uma rotina de trabalho nisso. Uma rotina de trabalho no texto. Porque assim você não perde o fio da meada. Que nem essa história, por exemplo, eu não vou terminar ela dentro do desafio, eu vou fazer a metade, eu vou estar na metade da história e aí eu já entro num período de férias. Eu não sei como isso vai funcionar, na verdade, na prática, eu tô assim, às vezes me dá um pouco de gatilho de ansiedade, porque normalmente eu gosto de começar e terminar, parar só quando eu terminar, todo dia trabalhar um pouco. Só que como eu entro num período de férias, a família vem pra cá e tudo mais, eu não vou conseguir, não tenho como fazer isso todos os dias. Então, o meu documento vai ficar nesse stand-by e depois no futuro eu vou vir falar com vocês como que foi essa história de eu parar por um tempo a história na metade e depois retomar ela, que eu também não sei porque eu nunca fiz isso, então assim, vai ser novo pra mim. Mas enfim, trabalhando com o que a gente tem hoje, essa é a forma que eu sigo, eu deixo o texto fluir, eu não fico editando o texto. Eu sei, por exemplo, que eu tenho alguns pontos a trabalhar, que eu tenho alguns pontos que eu quero melhorar do começo, que eu já sei que não funcionou bem na forma que eu escrevi. Só que o que eu faço agora? Eu tomo nota do que eu preciso mudar. Eu tenho até escrito aqui, depois eu passo pro Notion, pontos a melhorar. Então, eu vou tendo alguma coisa que me vem da atualização do que eu tenho da história, e eu falo, mas lá atrás eu fiz de uma forma que não vai funcionar com isso agora. Eu venho e coloco aqui, ó, preciso melhorar tal ponto em tal momento. E já era. Porque a gente tem a vontade de voltar lá no texto e começar a organizar as coisas. Mas a gente perde tempo e energia lá quando não precisaria. A gente vai ter um momento de voltar e cuidar disso. Enfim, acho que por enquanto é essas atualizações que eu tenho. Eu tive os 2 últimos dias. Assim, ontem a escrita fluiu bem, eu fiz a meta, só não consegui os 1000 a mais que eu estou devendo, as 1000 palavras a mais. Então, assim, hoje, se Deus quiser, eu vou quitar minha dívida de palavras por dia e seguir o baile. Bora trabalhar, que eu já fiz um bloco de 30 minutos, aí fiz outra coisa e agora voltei para mais 30 minutos. Eu vou nessa vai e volta o dia todo hoje, porque eu quero focar nisso e na edição do vídeo. Então eu vou 30 minutos lá, 30 minutos aqui, 30 minutos lá, 30 minutos aqui, até eu acabar com a minha energia do dia. Mas eu tô num sentimento hoje que eu tô bem empolgada e tá fluindo melhor do que estava nos outros 2 dias. Então vou aproveitar disso. Adiós.
livro. Falhei em vir atualizá-los nos últimos 2 dias, mas o que eu quero dizer que esses últimos dias foram maravilhosos. Antes de ontem eu consegui escrever 5.000 palavras no dia, tava fluindo demais a escrita. Eu usei tudo de mim para escrever essas 5.000 palavras, foi assim, muito cansativo e exaustivo. Eu acho que talvez nem tenha sido assim o ideal, porque eu acordei ontem exausta no sentido de que eu não tinha vontade de olhar pro computador. Então assim, eu sinto que eu suguei demais a minha energia. Só que aí eu fiquei um tempo, fui fazer outras coisas, fui ler, fui jogar, e no fim da tarde eu consegui escrever o que eu precisava escrever, escrevi as minhas 2.000 palavras do dia. Eu até achei que eu não conseguiria escrever muito, porque eu tinha sugado tudo que eu tinha de mim no dia anterior, mas foi super bom, assim. Eu sei que 5.000 palavras é um lugar de limite pra mim no dia, e eu não pretendo ficar chegando nesse lugar, ainda que, nossa, seria maravilhoso se eu conseguisse escrever 5.000 palavras por dia, mas eu sei que é exaustivo demais, é necessário muitas horas na frente do computador, no meu caso, e porque cada pessoa ela tem um ritmo de escrita. E acho que foi bom o suficiente. Eu acho que 3.000 palavras foi assim, excelente. 4.000 já comecei a beirar a borda da exaustão, e 5.000 eu até achei que as últimas 1.000 palavras eu teria que, na revisão, descartá-las, porque o que eu lembrava eu não estava gostando da forma que tinha ficado. Eu até comecei o dia de ontem lendo essa primeira parte do texto, que foram as últimas 1.000 palavras, e no fim, graças a Deus, eu gostei. E aí eu falei, nossa, era só cansaço mesmo. E eu entendi que não é legal ficar brincando nessa zona do cansaço e da exaustão, porque a chance de o texto ficar ruim, ela é grande, porque você já está cansado. Então, eu dei sorte de que o meu não ficou ruim e segui o baile. Mas é isso, tenho seguido as minhas 2.000 palavras por dia e tem sido suficiente. Hoje eu já escrevi 1.000, faltam mais 1.000, e amanhã é o último dia desta segunda semana, já estamos na metade do caminho e não vejo a hora que acabe, pra ser bem sincera. Assim, é muito tempo de dedicação e todo dia você tem que fazer aquilo porque você quer, óbvio, mas também porque você quer ver o resultado. Então, assim, chega uma hora que tem dia que a gente acorda e não tá afim. Só que, no meu caso, como eu sou uma pessoa bem disciplinada, eu sacudo a poeira, sento na cadeira e escrevo, porque é o que eu quero. Então, eu foco em fazer isso. Mas é isso, gente. As atualizações que eu tenho até então tem sido bom, eu tenho gostado. A história, agora eu tava reclamando no meu diário que eu não tava tendo sentimento com essa história, eu não tava sentindo um sentimento, tava faltando sentimento. E parece que agora o sentimento chegou. E agora eu tô gostando mais. Tá engrenando mais no lugar, assim, que eu quero chegar. Mas é isso. Animada. Vou escrever mais 1.000 palavras hoje, mas eu volto aqui só amanhã pra finalizar essa semana de escrita e falar o que eu achei num todo da semana. Olá! Gente, não voltei pra finalizar esse vídeo no dia exato que eu deveria ter voltado. Mas enfim, finalizei a segunda semana de NaNoWriMo e foi uma semana que eu achei que eu iria fazer muito mais do que eu fiz, porque justo coincidiu com a semana que eu estava de férias no voluntariado. Só que não foi bem assim, eu não sei. Eu tenho a sensação de que quanto mais tempo eu tenho para fazer algumas coisas, eu gasto fazendo várias outras e não faço o que eu tinha, assim, pensado em focar. No fim das contas, a semana foi muito boa. Eu fiz o meu máximo até aqui em um dia de escrita, que foi o dia dos 5.000, que esgotou a minha energia. Até agora eu sei que acho que é o meu limite de escrita por dia, 5.000. Em um único dia, né? Nunca tentei fazer vários dias seguidos assim. E vamos ver se até o fim do desafio eu faço algum outro dia e bato esse recorde meu.
Acredito que não. Talvez se algum dia desses eu pegar pra escrever, talvez eu escreva mais 5.000. Mas ainda bem que eu fiz esse dia de 5.000, porque chegou no fim de semana, eu não escrevi muito, e isso foi uma coisa que deu uma desestabilizada. Só que aí, o bom é que eu já tinha, assim, aquela gordurinha do dia que eu tinha escrito mais, e eu tinha que bater 14.000 palavras na semana, que é o que eu tenho me proposto, de bater 14.000. Chegou assim, faltou umas 50 palavras pra bater isso da semana 2. Mas tá bom, assim, eu tô contente com o ritmo de escrita que tá indo. Eu finalizei a semana de volta naquele sentimento de, eu acho que não tá bom. Acho que não tá ficando bom. Porque essa semana eu dei uma oscilada, assim. Eu fui, tô gostando, tô tendo emoção na história, pra finalizar a semana achando que... Não, pera, não sei se eu tô gostando de novo. Mas é isso, gente. Os altos e baixos da escrita. Eu acho que esse primeiro manuscrito é sempre assim, você não sabe exatamente como tá ficando. Você tem uma ideia porque você tá escrevendo, mas você não sabe ainda como vai concluir, como você vai fechar. E ao mesmo tempo que você não sabe como ficou lá pra trás, se deu certo, se tá dando um match com o que você tá escrevendo. Mas isso eu só vou saber quando eu terminar o livro e começar a revisar o livro. E começar a mexer no segundo manuscrito dele. Mas é isso. Uma semana foi boa. Eu acho que entre ela e a primeira semana, acho que as duas estão bem no mesmo patamar, assim, de emoção. Eu acho que a primeira semana, é claro, que tem aquela emoção, aquele gás do começo, de começar algo, de ser desconhecido. Mas o sentimento foi bom para as 2 semanas. Vamos ver como vai ser essa semana, que vai entrar a penúltima semana do desafio. E eu venho contando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo, acompanhar um pouco da minha escrita. E, em breve, novidades. Até o próximo vídeo. Tchau!